Olá, eu sou o Macorati. Essa é a nossa videoaula semanal publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nesta semana eu vou abordar o tema de globalização de aplicações Android usando o Xamarin Android. A internacionalização ou globalização é um processo que faz com que o seu código seja capaz de exibir diferentes idiomas e de adaptar a sua exibição, a sua interface de usuário para diferentes localidades, incluindo aí a formatação de números, datas e etc. O mundo ele é composto de uma infinidade de culturas. Cada cultura tem uma linguagem e um conjunto de formas definidas para tratar formatos de números, utilizar moedas, realizar classificações. E a plataforma .NET ela define idiomas e regiões usando a definição padrão do Request for Comments, RFC 1766, que você pode, se você tiver a curiosidade de consultar, neste link. Nessa especificação, um idioma e uma região ela é identificada utilizando o código de duas letras separadas por um traço. Por exemplo, o código da cultura EN minúscula traço S é o English dos Estados Unidos. EN-GB é o inglês do Reino Unido. O PT.-BR é o português do Brasil. O FR.CA é o francês do Canadá. E você tem uma infinidade de definições que usa essa nomenclatura. A plataforma .NET usa essa nomenclatura. Eu estou mencionando isso porque nós vamos utilizar essa nomenclatura para definir aqui os recursos que nós vamos localizar. Os recursos que podem ser incluídos na localização são layouts, texto, ícones, gráficos, cores, vídeos, arquivos de som, números, moedas, datas. Isso é muito importante, porque, por exemplo, no japonês e no chinês, as strings tendem a ser mais curtas, enquanto no alemão você tende a ter strings longas. Então, é muito importante você definir no seu layout e fazer, naturalmente, um planejamento da sua localização. E no Android, como é que funciona? A estratégia de localização no Android ela envolve os seguintes recursos. Eu tenho que definir os arquivos de recursos, ou resources files, para conter as strings, imagens e outros recursos que eu vou localizar. No Android, geralmente eu coloco esses recursos na pasta Resources. E dependendo do que eu vou localizar, eu posso utilizar a pasta Layout, que está dentro do Resources, para arquivos de layouts. Na pasta Drawable, as imagens. Na pasta Values, que vai ser o nosso exemplo, eu defino as strings. E na pasta Raw, arquivos de dados. Uma segunda etapa seria eu utilizar um identificador único no formato string ID, nos arquivos de layout. Assim eu vou, ao invés de colocar o texto propriamente dito numa linguagem específica, eu defino um ID para uma string que eu vou traduzir conforme o idioma da localidade. E para mim recuperar esse valor, eu uso os métodos getText ou getString. Certo? E como isso funciona? Isso funciona da seguinte maneira. Quando a aplicação for executada no dispositivo, cada dispositivo ela possui um idioma padrão definido. No seu celular você define o idioma lá. Aqui no Genymotion, onde eu estou utilizando, esse idioma está definido aqui na configuração Custom Locale. Então, dependendo do dispositivo, isso pode mudar. Eu tenho um celular aqui que está em Settings, lá, idioma. Então você vai fazer a localização e isso vai controlar tanto o idioma como a apresentação das definições. No exemplo dessa aula, para simplificar, naturalmente eu estou abordando apenas uma parte da localização. O processo de globalização completo, dependendo da complexidade da sua aplicação, ele é muito mais complexo. E essa definição de idioma e de
no dispositivo Android, ele é feito usando o formato. Ele usa o mesmo padrão, né, da plataforma .NET, só que ele usa um underline. A EN_US é o inglês dos Estados Unidos, PT_BR é o português do Brasil, PT_PT é o português de Portugal. Tá? Isso é como no Android as configurações regionais são definidas para o idioma. Então nós vamos fazer o seguinte no nosso exemplo. Eu vou definir um arquivo de layout. Naturalmente eu vou fazer localização apenas de textos em buttons. Tá? Então eu vou definir as strings que eu quero localizar. Depois eu vou definir na pasta resources as pastas values para cada idioma. Eu vou usar a notação da plataforma .NET, né? -EN para inglês, -ES para espanhol, -PT para português. Vou usar essas três línguas. E em cada pasta dessa, eu vou definir um arquivo string.xml e aqui que eu vou fazer a localização definindo o nome da string, né, que é o ID que eu defini aqui no arquivo main.xml. E depois eu vou no código main, no arquivo main.activity, eu vou dar um getString e vou dar o resource string, né, o ID da string que eu vou localizar. Então vamos ver isso na prática. Eu vou abrir aqui o Visual Studio Community 2015 e eu tenho uma aplicação que eu criei aqui, ó, File New Project, para quem está chegando agora, né? Eu dei um File New Project de Visual C# de Android, de Branch App Android. Foi assim que eu criei essa aplicação, tá? Então, note que eu tenho aqui a pasta Resources, eu tenho aqui Drawable, onde eu coloco as imagens. Aqui está o meu arquivo de layout, que é a primeira coisa que eu vou definir. Tá? E aqui tem um arquivo de values, onde eu vou definir para cada pasta de cada idioma a tradução. Então vou aqui iniciar com o meu layout, vou abrir o arquivo main.xml, né? Tá aqui, eu tenho um arquivo de layout, ele está vazio, né? Só tenho um layout definido aqui. Eu vou em Source. Tá? Eu poderia vir aqui em View, na Toolbox, né? E poderia incluir aqui, ó, um botão, 2 buttons, 3 buttons, 4 buttons. Tá? E aqui eu vou definir os ID das strings que eu quero traduzir. Eu não vou colocar o código aqui, o texto da string aqui, porque senão ele só vai funcionar para o idioma que eu defini o texto. Então eu vou aqui em Resources, eu gosto de trabalhar aqui no código XAML, no código XML. Então aqui, ó, no texto eu vou definir no primeiro botão o formato string, tá? E aqui eu vou definir o ID da string. Aqui eu vou iniciar com eu poderia usar qualquer ID aqui, por exemplo, eu vou usar Edge para definir essa string. Então aqui é match parent e aqui eu vou definir aqui o button, o ID do button, btn add. Aqui eu vou definir um outro string, notes, e aqui btn notes. Eu estou definindo o texto, né, com uma variável do tipo string com o ID add e notes. Aqui eu vou definir um ID done, um btn done. Aqui eu vou definir um texto string cancel e um btn cancel. Então tá aqui o meu layout, onde eu defini no texto, tá, variáveis do tipo string com um ID. Então o meu layout vai ficar assim, tá? Agora o próximo passo é eu fazer a tradução dessas strings. Para isso, nessa abordagem eu vou criar dentro da pasta Resources, nota que eu tenho a pasta Values. Nessa pasta é que eu tenho um arquivo
o arquivo strings, aonde eu faço as traduções das strings, né? Então eu vou criar uma pasta para cada idioma. Então eu vou aqui em Resources, vou dar Project, dar New Folder. Então eu vou iniciar criando uma pasta para o idioma inglês. Tá? Então eu crio a pasta, vou criar uma outra pasta para o português. Opa! New Folder. Values. PT. E depois uma pasta para o espanhol. Values ES de espanhol. Tá, eu tenho as três pastas. Então eu vou começar com o inglês. Então aqui dentro agora eu vou criar um arquivo strings.xml. Vou lá em Project, Add New Item. Vou vir aqui em Data, XML File, e eu vou chamar aqui Strings XML. Tá. Agora aqui eu vou definir a tradução, vou fazer a tradução, então eu vou usar aqui o Resources, né? E na tradução eu vou definir o nome da string, que é o seu ID. Por exemplo, aqui eu vou traduzir também o nome da aplicação, app. Então, app vai ser o nome da minha aplicação. Então aqui, ó, o ID, que eu não usei ainda, eu vou usar esse ID apenas no arquivo main activity. Então eu vou colocar aqui, ó, English Localization. E agora eu vou fazer a tradução dos IDs que eu defini no layout. Então eu defini o ID add, né? E eu vou definir aqui add task. Depois eu vou definir o notes, que vai ser notes about task. Depois eu vou traduzir o done, que é task done, e finalmente eu vou traduzir o cancel. Cancel task. Muito bem, está definido para o idioma inglês. Agora eu vou repetir para o espanhol. Então vou criar um arquivo aqui string, né? Add new item, dar meu file, string, tem o mesmo nome, para o espanhol. Então, para não ficar cansativo, eu vou copiar e colar, tá? Naturalmente agora a tradução aqui vai ser em espanhol. Localização espanhol, agregar tarefa, notas tarefa, tarefa completa, cancelar a tarefa, tá? E para completar, vou add new item, string XML para o português, onde eu vou definir a tradução do resources das strings. Note que em todos os arquivos eu estou usando o ID da mesma string. Localização português, né? Add, notes, tarefa concluída, cancelar a tarefa. Muito bem, então ó, os arquivos, os respectivos arquivos para cada idioma, o inglês, o espanhol e o português, já foram definidos e os recursos traduzidos. Agora eu vou no arquivo de atividade, main activity, onde a coisa vai funcionar. Aqui ó, eu defini o nome da aplicação string/app. Então ele vai utilizar aqui, ó, no caso de inglês, English Localization, no espanhol, localização espanhol, e em português, localização português, tá? Então aqui, ó, é muito simples o código aqui. Eu vou criar instâncias de cada um dos meus buttons, dos meus controles, né? Então, como isso eu já mostrei em várias aulas, eu vou copiar e colar. Então, aqui, deixa eu recolher aqui, ó.
E criei instâncias do botão cancelar, adicionar, notes e done. E agora é que vem o pulo do gato. Aí eu vou fazer o seguinte, eu poderia fazer direto aqui, mas eu vou verificar se cada instância que foi criada, ela realmente existe, e aí eu vou fazer a localização. Como é que eu faço? btn, então agora no texto do button, o que eu vou fazer? Eu posso usar o getString, como eu estou fazendo aqui, ó, eu vou dar resource, string, e aqui eu vou usar o id para o botão cancel, que vai ser o quê? O cancel. Tá. Cancel. Note que o IntelliSense já me dá esse resultado, né? E nos demais eu vou fazer a mesma coisa. Então eu vou copiar e colar. Só que aqui, ó, ao invés de getString, eu estou usando getTextResource, que vai dar o mesmo resultado. E isso aqui basta para que os textos da minha aplicação exibidos aqui no layout, né, sejam localizados. Tá? Então eu vou executar agora a aplicação. Então, ó, como isso vai funcionar? Então, ó, eu vou abrir aqui o meu Genymotion. Tá aqui, ó. Então, aonde está definida a localização? Aqui no Genymotion, eu vou aqui em Custom Locale. Ó, eu vou definir aqui como PTBR, Português Brasil. É o que está definido aqui, ó, tá vendo? Ó, deixa eu selecionar. Opa, selecionei outro idioma. Deixa eu voltar para português aqui, ó. Tá. PTBR, português, tá? Então é aqui que eu defino. Então, com base nessa definição, eu vou executar a minha aplicação e ele vai exibir o texto no idioma que está definido aqui no meu dispositivo, tá? Então, deixa eu ir aqui no arquivo main activity. Deixa eu salvar tudo, né? Vou dar um Ctrl F5. Tá aqui o meu emulador Genymotion. Então, ele deve exibir o idioma definido como padrão português. Agora, vamos alterar o idioma. Então, para me alterar, eu venho aqui, né? Vou em Custom Locale, tá? Tá, PTBR português. Eu vou definir eu tenho ali traduzido para espanhol. Então, agora é espanhol. Tá? Definir. Agora eu vou executar a minha aplicação. Ó. Note que o nome já alterou. Localização espanhol. Olha lá. Agregar tarefa. Notas tarefa completa. Cancelar a tarefa. Agora vamos mudar para inglês. Então eu vou em Custom Locale. Inglês. Marco aqui, seleciono. Lá. Agora o idioma definido é o inglês. Então agora eu vou abrir novamente a minha aplicação. Ó. Note que o texto já foi localizado. English Localization. Olha lá. Add task. Not about task. Task done. Cancel task. Então essa foi uma pincelada nos recursos de globalização do Xamarin, abordando a globalização de textos e interface do usuário em uma aplicação Xamarin Android. Até a próxima semana.